O Supremo Tribunal Federal formou maioria para descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal nesta terça-feira, 25 de junho. Todos os ministros já votaram, mas o resultado oficial do julgamento ainda será proclamado pelo presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso. A decisão vai diferenciar usuários de traficantes, já que quem for pego com determinada quantidade de maconha, que ainda será definida pelos ministros, não será mais fichado criminalmente, como pode acontecer hoje. Apesar de já estar gerando comoção nas redes sociais, a votação só terá validade quando tiver a proclamação do resultado, que deve acontecer nesta quarta-feira. Também é esperado que os ministros esclareçam qual a quantidade da substância será usada como critério para diferenciar usuário de traficante. A questão que nós estamos deliberando é qual a quantidade que diferencia porte para consumo pessoal de tráfico. E a razão para fazermos isso é a preocupação de criarmos um critério objetivo, porque na falta de critério, como demonstrado em diversos votos e detalhadamente no voto do ministro Alexandre de Moraes com as estatísticas de São Paulo, o que acontece é que a mesma quantidade de drogas nos bairros mais elegantes das cidades brasileiras é tratado como consumo e na periferia é tratado como tráfico. Portanto, o que nós queremos é evitar essa discriminação entre ricos e pobres, basicamente entre brancos e negros. Nós queremos ter uma regra que seja a mesma para todos. E fixar uma quantidade impede esse tipo de tratamento discriminatório. De modo que ninguém está legalizando droga, droga continua a ser um ato ilícito, estamos discutindo a natureza da punição. Mesmo que o porte de maconha seja descriminalizado, não sendo considerado crime, continua sendo um ato ilícito no Brasil, ou seja, contrário à lei. Então, quem portar maconha, mesmo que na condição de usuário, está sujeito a sanções administrativas e socioeducativas, mesmo que não vá preso. Já o tráfico e o uso público da maconha continuam ilegais. O Supremo Tribunal Federal considera, tal como a legislação em vigor, que o consumo de drogas, o porte de drogas, mesmo para consumo pessoal, é um ato ilícito. Portanto, o Supremo não está legalizando droga, o Supremo mantém a droga como o consumo como um comportamento ilícito. O que nós estamos discutindo são duas questões. Se esse deve ser tratado como um ato ilícito de natureza penal ou se deve ser tratado como um ato ilícito de natureza administrativa. A única consequência prática de se tratar como um ato ilícito administrativo e não como um ato ilícito penal é, no artigo 28, a pena de prestação de serviços à comunidade. O artigo 28, ao criminalizar, inclusive, o porte, prevê as seguintes penas: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Nós mantemos essas penas, salvo a de prestação de serviços à comunidade, por nós, se essa for a maioria que se formar, há 5 votos, porque nós entendemos que o usuário pode eventualmente necessitar de tratamento, mas não de uma pena de natureza corporal, como a prestação de serviços à comunidade. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, disse em coletiva de imprensa na tarde de hoje que discorda da posição e que a descriminalização via STF é uma invasão à competência do Legislativo. Eu discordo da decisão do Supremo Tribunal Federal, eu já falei por mais de uma vez a respeito desse tema. Eu considero que uma descriminalização só pode se dar através do processo legislativo e não por uma decisão judicial.
judicial. O senador é autor de uma proposta de emenda à Constituição que proíbe o porte de qualquer tipo de droga. Para ele, mesmo que o usuário não responda criminalmente, a origem do entorpecente continuará sendo ilícita, uma vez que o tráfico continua sendo crime. Eu acho que a discussão sobre legalização é uma discussão que pode ser feita e eu a respeito, mas há caminhos próprios para isso e uma decisão no âmbito de um recurso extraordinário, dando a ele repercussão geral, acaba gerando um vácuo e uma lacuna jurídica importante no Brasil, ou seja, substância entorpecente na mão de quem a tem para poder fazer o consumo é um insignificante jurídico sem nenhuma consequência a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. E essa mesma quantidade da mesma substância entorpecente na mão de alguém que vai repassar um terceiro é um crime hediondo de tráfico ilícito de entorpecentes. A PEC de Pacheco foi aprovada pelo Senado em abril e atualmente tramita na Câmara dos Deputados, após receber aval da Comissão de Constituição e Justiça.